tarde, uma mala deixada em frente ao cemitério da Marambaia é encontrada. Ao abrir essa mala, os moradores encontraram um corpo de uma criança. É o pequeno Guilherme, que estava desaparecido desde a noite de ontem. A família já havia divulgado informações nas redes sociais e pediu ajuda para localizar a criança. A criança que foi vítima, aí vista pela última vez por volta das 9h30 da noite deste domingo. E é para lá, sem perder tempo, que a gente segue com o Rodrigo Salles. Caso chocante, Rodrigo. A gente vê, inclusive, aí que ainda existe ali a faixa de contenção deixada pelo Instituto Médico Legal. Os peritos que já estiveram no local e a família também do pequeno Guilherme estava aí na área. Seja bem-vindo. Olá, Amanda. Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o Cidade Alerta. Exatamente, a família do Paulo Guilherme, de 6 anos, estava no local. Amanda, eu acompanhei essa cena chocante da mãe, desesperada, angustiada, no momento que recebeu a notícia e veio até o local para saber realmente se aquele corpo que foi encontrado na mala se tratava do seu filho. E foi nesse momento que a mãe ficou em choque, foi aqui recebendo todo o apoio, recebendo toda a solidariedade por parte de outros familiares, e a Polícia Militar também fez o isolamento da área. E aqui, Amanda, é na Rua da Mata, no bairro Marambaia, região metropolitana de Belém. A gente vai caminhando por aqui para mostrar. Aqui foi o local onde foi feito o isolamento por parte da Polícia Militar. A Polícia Científica foi acionada, fez todo o serviço pericial, onde realmente agora vai apurar qual foi a causa da morte de Paulo Guilherme, de 6 anos, um menino que estava desaparecido desde ontem. A última informação que a família teve foi por volta das 9h30 da noite. E desde então não recebeu mais notícias do Rodrigo, Paulo Guilherme, só te peço um minuto para a gente cortar o sinal com a Eline. A Eline que está em frente ao IML e acompanha nesse momento a chegada do corpo do pequeno Guilherme. Eline, traz o sinal da Eline e traz as informações direto do Instituto Médico Legal. Boa tarde para você. Uma boa tarde, Amanda. Boa tarde também para todo mundo que nos acompanha. Amanda, infelizmente, um caso extremamente triste. Mas o corpo do garoto Guilherme, de apenas 6 anos de idade, acabou de chegar aqui no Instituto Médico Legal, aqui em um carro da Polícia Científica. Até onde a gente pôde observar, ainda não tem nenhum familiar por aqui, mas o corpo já está aqui com os agentes. A perícia logo mais deve começar a ser feita para que a gente possa entender o que foi que aconteceu com o garoto Paulo Guilherme, de apenas 6 anos de idade, que estava desaparecido desde o último domingo. A família fez uma campanha nas redes sociais por informações do garoto, já que eles não tinham nenhum sinal, nenhuma pista de qual seria o paradeiro dele. Infelizmente, hoje, pela parte da tarde, o garoto Guilherme foi encontrado, o corpo dele, dentro de uma mala, em frente ao cemitério São Jorge, lá no bairro da Marambaia. Esse caso que você está acompanhando desde cedo aqui com as nossas equipes de reportagem que tem trazido todas essas informações. O carro que acabou de entrar aqui para subir na rampa do Instituto Médico Legal é o carro que traz o corpo do garoto Paulo Guilherme. A gente vai seguir aqui na frente no IML para saber mais informações sobre a relação à perícia e, claro, também tentar conversar aqui com algum familiar que já deve estar chegando aqui para também acompanhar todo esse caso. Amanda, eu volto com você. Obrigada, Eline. A gente daqui a pouquinho volta a conversar com você. Agora traz de novo o Rodrigo para mim. Rodrigo, a gente já tem informação, o corpo do Guilherme já no Instituto Médico Legal, esse corpo que ainda será periciado. Mais cedo também a gente acompanhou o que disse o perito que esteve no local do crime. Ainda não se sabe se Guilherme foi asfixiado ou morreu em decorrência de um suposto sufocamento. Isso tudo será levantado aí dentro do prédio do Instituto Médico Legal. A família, então, esteve mais cedo e a gente traz as informações de quando esse menino desapareceu, por volta das 9h30 da noite. O Guilherme, Rodrigo, morava aí também no bairro da Marambaia ou não? Morava sim, Amanda. Ele morava aqui nas proximidades do bairro da Marambaia.
Inclusive, no sábado, Amanda, eu conversei com uma mulher que é vizinha da família do pequeno Guilherme, e ela relatou o seguinte: olha, ele estava comigo lá, junto com as minhas filhas na igreja, sábado, brincou, se divertiu. E ontem já fiquei sabendo da notícia, esse foi o relato dessa mulher, que o Guilherme estava desaparecido por volta das 9 horas da noite. E já hoje à tarde chegou essa notícia que abalou toda a família. E a mala, Amanda, foi encontrada exatamente aqui nesse local. A gente percebe o seguinte, Amanda, aqui nessa região, em frente ao cemitério, por outro lado, existem várias árvores, ou seja, isso impede até mesmo que alguma câmera de segurança no outro lado da rua, que possa ter em algum estabelecimento comercial, tenha registrado quem deixou essa mala, exatamente aqui na Rua da Mata. E a mala ficou pertinho aqui desse caminhão. Esse caminhão está desde ontem aqui, desde cedo. Então ele colocou justamente para dificultar a visibilidade da mala. Não se sabe qual o horário essa mala foi deixada aqui. Só de tarde que o motorista estava passando pelo local e observou essa mala. Então descobriu que dentro da mala estava o corpo do Guilherme, de 6 anos. Então foi feito todo o trabalho da perícia. A mãe muito abalada, a família toda. Eu conversei com uma pessoa que próxima da família do Guilherme. Ela pediu até mesmo para não tentar conversar com a mãe, porque ela estava no momento de desespero e de dor. A gente acompanhou todo o trabalho da perícia, Amanda, por parte do perito Benedito Leão. Nós vamos agora ouvir o que o perito Benedito Leão fala sobre esse trabalho que foi realizado pela Polícia Científica. Inclusive, um detalhe, Amanda: além do corpo do Guilherme, dentro da mala estava uma luva de boxe. Não se sabe se essa luva é do Guilherme ou quem teria deixado a mala junto com o Guilherme teria deixado também essa luva. O Guilherme, eu vi aqui pessoas com camisas de uma academia de luta. Possivelmente o Guilherme participava de alguma arte marcial, ou seja, ele gostava de participar de projetos sociais envolvendo lutas esportivas. Mas não se sabe se essa luva era dele ou quem deixou aqui essa mala também deixou a luva junto. Vamos ouvir agora o que fala o perito Benedito Leão sobre esse trabalho que foi realizado aqui por parte da perícia. Já já a gente vai trazer então a entrevista, Rodrigo. Agora também chama a atenção o fato da perícia ter encontrado dentro da mala, junto com o corpo, uma luva de boxe. A criança, que a gente ainda não sabe ali se foi agredida, isso tudo vai ser levantado, até também pelo fato de estarmos falando aí de 8 horas, dessa janela de 8 horas, no momento em que a criança desapareceu e foi encontrada, ou até mesmo um pouco mais. Divisão de Homicídios da Polícia Civil vai investigar o caso. A família, que inclusive já tinha registrado um boletim de ocorrência denunciando o sumiço de Guilherme. Agora, algo que chama atenção também, Rodrigo, claro, que além da barbaridade, a crueldade, pensar que uma pessoa pode ter feito isso com uma criança, nenhum motivo que a gente tente trazer para cá vai justificar a morte do pequeno Guilherme. Mas ali a informação que o menino estava com uma outra blusa. E já ali, quando o corpo foi encontrado, a criança já tinha, então, uma outra camisa. Isso também foi confirmado pela perícia? Exatamente, Amanda. O Benedito, o perito, ele falou isso mesmo, que o Guilherme ontem desapareceu com uma roupa e hoje ele foi encontrado já com esse uniforme de possivelmente uma unidade de ensino. E a perícia analisou que esse uniforme é até maior do que ele, ou seja, não era um uniforme que pertencia ao pequeno Guilherme. Então todo esse trabalho da perícia foi realizado ainda há pouco. Essa análise foi feita pelo perito Benedito Leão. Ele já inclusive foi lá para o Instituto Médico Legal. Ainda há pouco a gente acompanhou a Eline trazendo as informações. A família já foi para lá também, para o Instituto Médico Legal. Então a gente está acompanhando cada detalhe desse caso e vamos trazer atualizações ainda hoje aqui no Cidade Alerta. Amanda, é com você. Te agradeço, Rodrigo, incluindo também o que disse o delegado responsável já pelo caso. O pequeno Guilherme, de 6 anos, que desapareceu na noite deste domingo, por volta das 9h30
da noite. A família desesperada chega a procurar ali fazer postagens na rede social para localizar a criança. Na tarde de hoje, por volta das 4h30, uma mala deixada em frente ao cemitério público do bairro da Marambaia foi encontrada por um motorista. Dentro estava o corpo do Guilherme. Mas quem teria cometido esse crime bárbaro? Incluindo ali, dentro dessa mesma mala, uma luva de boxe, polícia acionada, polícia civil, militar também, fazem o isolamento da área. E aí, um momento, a imagem dos parentes de Guilherme, ao receberem a informação que o corpo de uma criança tinha sido encontrado, essa família desesperada corre para o local. E ali confirma. Era o corpo de Guilherme. Já traz imagem do Rodrigo para mim, Rodrigo Salles, que desde cedo está em frente a esse cemitério, um dos maiores aqui da nossa capital, Rodrigo. E, infelizmente, aí com também os detalhes dessa tragédia. O que é a perícia aí em loco? A gente sabe que alguns detalhes já puderam ser repassados para a nossa equipe, mas existem outros que ainda precisam da análise do corpo da criança. O que a perícia conseguiu constatar até o momento, Rodrigo? Amanda, até o momento o que a perícia constatou foi o seguinte: no corpo de Guilherme, de 6 anos, não tinha nenhuma marca de perfuração, nem de arma branca ou de arma de fogo. Possivelmente a perícia acredita que ele pode ter sido morto por asfixia, ou seja, foi asfixiado, foi enforcado, possivelmente. Essa é uma avaliação preliminar por parte da polícia científica que esteve aqui no local, fez todo o trabalho pericial, um trabalho conduzido aí pelo perito Benedito Leão, que inclusive conversou com a nossa equipe, passando todos os detalhes, as informações que foram apuradas aqui no local por parte da polícia científica. Inclusive, vamos ouvir agora o que fala o perito Benedito Leão. Estava dentro da mala, basicamente já há 8 horas, mais de 6 horas dentro da mala, porque ele já estava saindo da rigidez completa, que a gente chama, né? Ele não apresentava nenhuma lesão externa no corpo que justificasse uma morte traumática, nem PAF, projeto de arma de fogo, nem sinais no pescoço, nada. Agora é o seguinte, ele estava com cogumelos vindo das narinas. Isso quer dizer o seguinte: pode ser característica de morte por asfixia. Tipo, são vários tipos de morte por asfixia. Pode ser por estrangulamento, esganadura, pode ser por sufocamento, que não deixa lesões. Então isso aí a gente vai deixar para o exame cadavérico, que aí o médico vai abrir o corpo lá, vai analisar o pulmão, ver se tem peteca, ver se tem as características de morte por asfixia mecânica, que é o mais provável que seja. A morte por asfixia mecânica. Agora só o médico, só a medicina legal vai ter condições de afirmar isso depois do laudo cadavérico. Essa foi a parte que o perito Benedito Leão fala sobre o que foi apurado logo. Como ele disse, asfixia mecânica. Então existem várias formas de acontecer essa asfixia. Então é isso que vai ser apurado por parte da necrópsia, que será realizada pelo Instituto Médico Legal, que o corpo já foi para lá, para o Instituto Médico Legal. A família também já está no ML, aguardando todos os procedimentos que serão realizados por parte da Polícia Científica logo depois que o corpo foi removido aqui da Rua da Mata, no bairro da Marambaia, região metropolitana de Belém. Importante destacar outro detalhe: uma luva foi deixada dentro dessa mala. Toda a parte da perícia será analisada, até mesmo para saber se alguma digital foi ali encontrada, foi detectada na mala, na alça da mala, em alguma parte da mala e até mesmo nessa luva que estava dentro da mala com o corpo do Guilherme, de 6 anos. Nós vamos ouvir agora como é que vai ser esse trabalho justamente para identificar alguma digital nessa mala por parte da perícia. O perito Benedito Leão. Também foram coletados perfil genético nas alças da mala, no carretel da mala, em todos os lugares possíveis que a pessoa tenha tocado na mala. Com esses perfil genéticos a gente vai identificar a pessoa, se tiver suspeita, né? Através de quê? De DNA.
Então essa fala é do perito Benedito Leão falando sobre esse trabalho realizado por parte da perícia. Então cada detalhe será fundamental para ajudar nessa investigação, Amanda. Imagine só como é que vai ser trabalhoso cada detalhe desse caso do pequeno Guilherme de 6 anos. Ele foi encontrado aqui em frente a esse cemitério no bairro da Marambaia, região metropolitana de Belém. Ele estava desaparecido desde a noite de ontem, por volta das 9h30 da noite. A família não teve mais nenhuma notícia sobre o pequeno Guilherme. A família está bastante abalada, a mãe estava aqui desesperada, chorando aos prantos realmente, ao saber que o corpo que foi encontrado nessa mala de uma criança se tratava do filho dela. Então o detalhe vai ser aí examinado, a perícia já vai examinar cada detalhe dessa mala, alguma digital, e a Polícia Civil, através da Divisão de Homicídio, também vai investigar o caso. Amanda, é com você. Obrigada, Rodrigo. Então, desde o momento que a criança desaparece, por volta das 9h30 da noite deste domingo, 19 horas depois, o corpo do pequeno Guilherme é encontrado em frente ao cemitério público do bairro da Marambaia, ali na Rua da Mata, uma das principais da Marambaia. É encontrado dentro de uma mala junto com uma luva de boxe. O que o autor deste assassinato quis ao deixar esta luva dentro da mala? Perícia já coletando essas informações. Essa luva, que também, assim como a mala, vão passar por perícia para tentar ali identificar alguma digital da pessoa que pode ser o assassino ou a assassina de Guilherme. E ao vivo a gente segue falando desse caso agora também com o Wellington Júnior, que está em frente à Divisão de Homicídios. Ainda há pouco, Wellington, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Nós também conversamos no local do crime com o delegado Egídio, ele que traz as primeiras informações e até agora nenhuma linha será descartada, é isso? Boa noite para você também. Oi, Amanda, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente, ao Rodrigo também, que está no caso. A gente está aqui na frente da Divisão de Homicídios porque mesmo o caso tendo sido registrado ali na área da seccional da Marambaia, os próprios policiais da seccional da Marambaia estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos, mas já tramitou e a equipe aqui da Divisão de Homicídios já está em campo coletando essas primeiras informações. São escassas ainda, né, as notícias vindas aí da família, do que pode ter acontecido aí com essa criança desde a noite de ontem. Mas imagens de circuito de segurança ali da área onde a criança desapareceu e também ali do local onde a mala foi abandonada vão ser fundamentais para identificar o criminoso ou as pessoas envolvidas nessa ação. Lembrando que o Rodrigo já contou para a gente durante aí a nossa programação, durante a tarde, sobre como que a mala foi localizada. Mas agora a polícia quer saber de que forma ela foi descartada. Teve o auxílio aí de algum veículo, de algum carro? Quantas pessoas utilizaram, né, esse veículo, talvez aí, para descartar a mala com o corpo desse menino de 6 anos de idade na porta desse cemitério? Então a equipe aqui da Divisão de Homicídios, depois aí do corpo ter sido removido da frente do cemitério pela polícia científica, já também tentou ouvir algumas pessoas ali da área, assim também como moradores do local onde essa criança desapareceu. Amanda, você destacou que dentro da mala existia uma luva de boxe. Aquilo ali seria um código, aquilo ali seria algum recado para os familiares ou então algum tipo aí de informação deixada, né, por esse criminoso ou pelos criminosos em relação à morte dessa criança. As informações, elas são escassas, como eu disse para vocês, mas já surgiram, né, em grupos que a Polícia Civil também está apurando, em mensagens que já chegaram aqui mesmo na sede da Divisão de Homicídios, que algum parente da criança de 6 anos de idade seria aí praticante do boxe, ou teria aí algum tipo, né, de envolvimento com a questão da luta do boxe. Mas isso ainda é uma informação preliminar que a polícia também está checando na intenção, né, de poder encaixar
todas as peças desse quebra-cabeça. Um caso absurdo, como eu disse para vocês, quem já foi interrogado pela polícia foi a pessoa, claro, ali naquele primeiro momento que localizou a mala. Lembrando que esse homem iria passando, viu uma mala ali na frente do cemitério no bairro da Marambaia, resolveu abrir e se deparou com o corpo dessa criança com os braços para trás, com essa luva atrás da cabeça. Então, tudo isso vai ser importante e fundamental para essa investigação. Que muito se especulou em relação a como que essa mala foi descartada. Ali seria um local, de descarte irregular de lixo, mas não. A gente consegue confirmar nessas imagens, que a gente exibe para você aí com todo respeito na tela do Cidade Alerta, que a mala ela foi colocada ali mesmo na calçada do cemitério, na porta do cemitério. A pessoa que tentou descartar essa mala com o corpo dessa criança não tinha nenhum tipo aí, acredito, que intenção de deixar esse objeto, deixar o corpo ali camuflado ou para ser encontrado dias depois, até porque o corpo ainda não está em estado de decomposição. Lembrando que essa criança desapareceu ontem. Amanda, a gente vai continuar aqui na sede da Divisão de Homicídios para tentar conversar com os policiais, tentar também checar as últimas informações. Eline, então, atualiza, traz para mim a Eline, imagens, a nossa equipe que continua não só no local onde a mala foi achada, falando ainda do caso Guilherme, um menino de 6 anos que desapareceu na noite deste domingo por volta das 9h30 da noite. Ainda ontem, com o sumiço da criança, a família procura a delegacia da Marambaia para registrar um boletim de ocorrência e, ao mesmo tempo, começa a divulgar nas redes sociais o sumiço da criança, incluindo as fotos. O menino que foi visto pela última vez com uma roupa totalmente diferente da que foi encontrada hoje. O corpo foi, então, abandonado dentro de uma mala em frente ao cemitério público do bairro da Marambaia, mesmo bairro onde mora a família da criança. E a Eline continua acompanhando também, ainda mais cedo, mostramos a chegada do corpo do menino Guilherme aí no Instituto Médico Legal. A família de Guilherme já está aí no IML, ou Eline? Boa noite novamente, Amanda, para você também que está nos acompanhando agora. Amanda, a família do Guilherme ainda não chegou por aqui. Mais cedo, como você falou, a gente acompanhou aqui a chegada do corpo no IML. Provavelmente já deve estar sendo dirigido para ser feita a perícia para que a gente possa entender o que foi que aconteceu com o menino Paulo Guilherme, de apenas 6 anos. A movimentação em frente aqui ao IML, por enquanto, é tranquila. Nenhum sinal ainda da família do garoto, mas que deve sim aparecer por aqui pelos próximos momentos, não digo nem pelas próximas horas. Logo mais a gente deve ter aqui algum familiar, uma mãe ou pai ou algum tio, familiares do menino Guilherme, que inclusive estiveram no local no momento em que o corpo foi encontrado. Como você falou, Amanda, esse caso, que é muito recente, também está cheio de perguntas que somente as investigações para poder entender o que foi que aconteceu. Uma delas, inclusive, é de que o garoto Guilherme foi encontrado, o corpo dentro da mala, com uma roupa completamente diferente da qual ele estaria usando no momento em que ele foi desaparecido. Ele foi encontrado com um uniforme que não seria dele, e inclusive no momento do desaparecimento foi no domingo, um dia em que ele não vai para a escola, mas que essa foi uma dúvida que, por enquanto, está sem respostas. A gente vai seguir aqui pela frente para acompanhar, conseguir conversar aqui com algum familiar, com a mãe, com algum tio, alguém relacionado ao menino Guilherme, para a gente tentar também entender um pouco mais desse caso, sobre as circunstâncias do desaparecimento. Logo que o garoto desapareceu, a família fez uma campanha intensa nas redes sociais, divulgando fotos, contatos, atrás de informações sobre o paradeiro do garoto. Ele, infelizmente, foi encontrado ainda hoje, o corpo dentro de uma mala, próximo ali ao cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, também próximo ao local onde a família morava junto com o garoto. Esse caso que deixou não só os moradores ali do bairro revoltados, mas também toda a população aqui da região metropolitana. Esse caso vai seguir sendo investigado
pela Polícia Civil e a gente vai seguir aqui acompanhando, Amanda, toda a movimentação em frente ao ML. Qualquer atualização, qualquer informação nova, a gente traz aqui na programação. Eu volto com você. Obrigada, Eline. É claro que só a perícia e a investigação também da Polícia Civil para apontar e chegar até o assassino ou assassinos. Até porque a gente tem ali a dificuldade de se carregar por uma longa distância essa mala uma pessoa sozinha. Então pode ser que também ali exista um veículo ou até mesmo alguém, um comparsa para ajudar esta pessoa que matou o Paulo Guilherme. A família, então, traz a informação que a criança não estava com a roupa que foi encontrada na tarde de hoje. Seria, então, um uniforme, né, de um colégio e uma roupa, uma camisa muito maior do que a de Guilherme. E ali, junto com o corpo, foi deixada uma luva de boxe. O que quis esse assassino ou assassina ao deixar junto do corpo da criança a mensagem, né? Qual mensagem esse assassino quis passar deixando esta luva de boxe junto com o corpo de Paulo Guilherme? Seria uma espécie de assinatura, uma característica para levar a família a entender quem teria provocado, cometido este crime? Olha a imagem. No seu canto, então, esquerdo do vídeo, os últimos momentos de Paulo Guilherme, né? Um vídeo que a família teria postado nas redes sociais. Essa família desesperada começa a postar vídeos e fotos da criança na tentativa de localizar Paulo Guilherme. Ele estava, então, ali com a família. Foi visto pela última vez por volta das 9h30 da noite. Vamos, então, à cronologia desse crime. 9h30 da noite, o menino é visto pela última vez. A mãe, por volta das 10 horas, ao perceber o desaparecimento da criança, resolve pedir ajuda pelas redes sociais. E eles chegaram a registrar o sumiço de Paulo Guilherme. Ainda mais cedo, hoje então, já na segunda-feira, por volta das 4h30 da tarde, uma mala foi encontrada em frente ao cemitério público do bairro da Marambaia, mesmo bairro em que mora a família de Paulo Guilherme. E quando essas pessoas que passavam pelo local acharam estranho, uma mala abandonada, o que tem dentro desta mala? Abriram e encontraram o corpo da criança e dentro também uma luva de boxe. A gente acompanhando e mais cedo também conversamos com um perito. Já, segura então, minha diretora, a sonora, a entrevista que a gente tem com o perito, o Benedito, que trouxe informações importantes. Ô, Wellington, e a gente volta a conversar com o nosso repórter, o Wellington Júnior, que está em frente à divisão de homicídios, a divisão especializada da Polícia Civil, que vai investigar aí, então, as circunstâncias em que o Guilherme foi morto. Wellington, a gente já tem ali pela perícia as informações que não foi nem com arma, revólver e nem com faca, porque não havia ali nenhuma lesão que leve a perícia a acreditar, nem por bala, nem por faca. E a informação que o pequeno Paulo Guilherme pode ter sido morto por asfixia. Então é muito difícil, e a gente conversando para tentar montar esse quebra-cabeça, é claro que também acompanhando o trabalho da polícia, o Wellington, a gente leva a entender que essa mala pode ter sido abandonada por mais de uma pessoa ali em frente ao cemitério, porque sozinha uma pessoa não conseguiria carregar por longa distância. É exatamente isso, Amanda. É por isso que a polícia científica vai ter o papel importante ali de saber quem foram as pessoas, né, que tocaram ali naquela mala. Lembrando que na minha participação, agora há pouco, eu comentei que o homem que localizou a mala achou aquilo ali muito estranho e acabou abrindo ela, né, justamente para tentar saber o que tem dentro, que tinha dentro dela. Então ele foi uma dessas pessoas que manuseou o objeto. Eu conversei agora há pouco com a equipe da Polícia Civil, que inclusive está chegando aqui, que chegou, na verdade, há poucos minutos na sede da divisão de homicídios. Eles
eles informaram que 3 equipes aqui da DH estão aí envolvidas nessa situação, estão tentando buscar informações e coletando os principais indícios na intenção de montar esse quebra-cabeça e saber quem são de fato os suspeitos, né, da morte dessa criança. Aqui já tem uma testemunha. Conversei com ela rapidamente quando chegou. Foi o homem que localizou essa mala. Ele disse para a nossa equipe aqui na sede da Divisão de Homicídios que ele achou algo muito estranho em relação de ver uma mala que não estava tão deteriorada na porta do cemitério. Quando ele tocou, sentiu um peso e por isso abriu para saber o que de fato tinha ali. Pontuou que naquela área existem ali várias pessoas que descartam lixo irregular, mas que no local onde a mala estava não tinha ali um grande volume de lixo e por isso que ele estranhou. A gente está aqui, inclusive o delegado pontuou para a gente que outras pessoas já foram ouvidas. A mãe dessa criança também já prestou depoimento, primeiro na seccional ali da Marambaia, mas deve chegar aqui na sede da Divisão de Homicídios a qualquer momento, justamente, né, para poder prestar o seu depoimento e falar qual foi o momento, né, que ela sentiu falta do filho, se tinha aí algum tipo de briga ou inimizade com alguém, se a família já vinha recebendo ameaças, que você disse ainda há pouco em relação a toda essa questão aí das linhas de investigação, de que nenhuma está sendo descartada. O delegado acabou de pontuar isso pra gente. O que ele disse também aqui, não tinha sangue, não tinha marcas ali de que a criança tinha sido morta com um objeto cortante ou até mesmo, né, com tiros de arma de fogo. A luva pode ter sido usada, o cadastro ali, né, que acaba atracando ali no punho, pode ter sido utilizada para fazer, né, infelizmente, ali aquela criança sofrer por conta de uma asfixia. Outro ponto importante a luva foi deixada para deixar algum registro, né, para dar ali algum tipo de entendimento para a família, foi colocada ali como um quebra-cabeça para os investigadores. Tudo isso, Amanda, vai ser respondido pelo delegado que está à frente desse caso aqui na sede da Divisão de Homicídios. Ainda há pouco chegaram aqui 3 viaturas da Polícia Civil que pertence aqui à DH. Outras 2 saíram, permaneceu somente uma, né, que é da equipe do delegado que está investigando esse caso. E eu volto daqui a pouco tentando aí conversar com o delegado para a gente poder encaixar todas essas informações, saber também, né, o que a polícia já conseguiu identificar e até mesmo juntar em relação a essas informações para poder responder para o pessoal de casa que está acompanhando a gente, né, e claro, esclarecer esse triste assassinato. Lembrando que o que o delegado falou pra gente aqui agora há pouco, o que a própria polícia científica levantou ali no local, é que existe aí a possibilidade, né, grande dessa criança ter sido asfixiada, né, e que a morte dessa criança tenha acontecido na manhã desta segunda-feira. Então essas são as informações mais recentes que nós conseguimos apurar aqui, que a criança pode ter sido assassinada no início da manhã desta segunda-feira, e isso, né, leva a crer aí justamente, né, por conta da rigidez do corpo, que não estava aí, né, como se ela tivesse sido morta ontem mesmo à noite, depois de ter desaparecido. Então a gente vai voltar com outras informações aqui da sede da Divisão de Homicídios, tentando conversar com o delegado e também coletando mais informações em relação à testemunha que chegou agora há pouco. Amanda? Obrigado, Wellington. E aí a gente trazendo também... Enche a tela, meu diretor, por favor, com essa imagem do pequeno Guilherme. É isso, Paulo Guilherme, olha isso. Uma criança alegre, extrovertida, cheia de vida. Ali já se mostrava o centro das atenções, né? Brincando, aí são vídeos que foram compartilhados pela própria família nas redes sociais. A gente tem também um outro vídeo, material que a família chegou a usar para pedir ajuda e tentar localizar o Guilherme logo depois do desaparecimento. E aí muitas perguntas que ainda precisam ser esclarecidas. Essa luva, o porquê, seria um sinal, uma mensagem para a família? Existia alguma rixa, algum desentendimento com alguém? A gente ainda não tem informações. Ali a família muito abalada. Agora traz a imagem da chegada, o momento em que a família confirma que se tratava
do pequeno Paulo Guilherme. A família primeiro recebe a informação. O corpo de uma criança foi encontrado por volta das 4h30 da tarde em frente ao cemitério do bairro da Marambaia, Rua da Mata. Estamos falando de uma das ruas mais movimentadas da Marambaia. E imediatamente a família se desloca para a frente do cemitério. E ao chegar ao local, tem ali a confirmação. Se tratava de Paulo Guilherme. É claro que toda essa perícia vai também ajudar a entender quantas mãos podem ter tocado a tal mala. Seria apenas um assassino? Mais de uma pessoa cometeu esse crime? Esse assassino ou assassina teve a ajuda de alguém? Ainda há pouco também, mais cedo, nós conversamos com o perito que esteve na cena, no local do crime, ali, no local em que essa mala, na verdade, foi abandonada. E a gente traz agora os detalhes do que a perícia já consegue observar nesse primeiro contato, análise ali do corpo. Estava dentro da mala, basicamente já há 8 horas, mais de 6 horas dentro da mala, porque ele já estava sem da rigidez completa, que a gente chama, né? Ele não apresentava nenhuma lesão externa no corpo que justificasse uma morte traumática, nem PAF, projeto de arma de fogo, nem sinais no pescoço, nada. Agora é o seguinte, ele estava com cogumelos vindo das narinas. Isso quer dizer o seguinte, pode ser característica de morte por asfixia. Tipo, são vários tipos de morte por asfixia. Pode ser por estrangulamento, esganadura, pode ser por sufocamento que não deixa lesões. Então isso aí a gente vai deixar para o exame cadavérico, que aí o médico vai abrir o corpo lá, vai analisar o pulmão, ver se tem peteca, ver se tem as características de morte por asfixia mecânica, que é o mais provável que seja. Morte por asfixia mecânica. Agora só o médico, só a medicina legal vai ter condições de afirmar isso depois do laudo cadavérico. E a gente também, ao continuar a conversa com o perito, traz a informação do que vai ser feito a partir de agora em torno da mala e da luva de boxe que foram encontradas ali também em frente ao cemitério. Também foram coletados perfil genético nas alças da mala, no carretel da mala, em todos os lugares possíveis que a pessoa tenha tocado na mala. Com esses perfil genéticos a gente vai identificar a pessoa se tiver suspeita, né? Através de quê? De DNA. E provavelmente a gente já pode ter ali também mais de uma digital. Primeiro, que seria do assassino, a pessoa que pega o corpo do Paulo Guilherme e coloca dentro da mala, junto com a luva, fecha a mala e descarta em frente ao cemitério. E também do homem que teria encontrado a mala ali no local. Ao passar pelo cemitério do bairro da Marambaia, ele viu a mala no local, achou estranho e resolve se aproximar. Esse homem também já foi para a divisão de homicídios, onde deve ali, ainda hoje, prestar depoimento para exatamente explicar o como, né, e o porquê de ter ali, né, se aproximado da mala e abrir esta mala. Ele ficou, no mínimo, curioso e quis saber o que tinha dentro desta mala. A gente volta agora com a Eline, porque existe de praxe um prazo que é dado pela perícia de até 30 dias, né, Eline, quando a gente acompanha alguma situação de homicídio. Então, a gente acredita em um prazo de até um mês para que a perícia divulgue de que forma também, ou até antes, o Paulo Guilherme foi morto. Isso mesmo, Amanda. Boa noite novamente para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, a gente fica nessa expectativa, tem aí um prazo de 30 dias para que seja fechado esse laudo pericial, seja batido o martelo de qual teria sido a causa da morte do garoto Paulo Guilherme, de apenas 6 anos de idade. Você conferiu ainda há pouco agora um parecer parcial, vamos dizer assim, uma coisa mais superficial da polícia científica, falando sobre
exames mais profundos sobre qual poderia ter sido a causa da morte do garoto Guilherme. Pelo que foi falado pelos especialistas, aparenta ser um caso de asfixia. Agora, como teria acontecido? Essa é a pergunta que o laudo pericial vai responder. Várias dúvidas ainda estão em cima desse caso sobre como teria sido a causa da morte. Será que ele morreu antes de ser colocado na mala ou será que ele ainda estava vivo quando ele foi colocado dentro da mala que foi deixada lá em frente ao cemitério São Jorge, lá no bairro da Marambaia? São várias questões, ainda tem a questão relacionada aos objetos que foram deixados junto com o corpo dentro da mala. A gente ainda tem a questão para responder sobre o uniforme que o garoto Paulo Guilherme estava usando ali naquele momento. Já se sabe que não era dele, inclusive era de um número ainda maior do que o garoto vestia. Então são várias perguntas, são várias questões que a gente fica aqui na expectativa para saber com o andar das investigações e, claro, com o resultado do laudo pericial. Aqui em frente ao ML, como eu venho falando aqui para vocês, a movimentação continua tranquila, a gente ainda não tem sinal aqui de familiares, de pais, tios do garoto Guilherme, para que a gente possa conversar e entender um pouco mais o que é que teria acontecido. Várias perguntas estão permeando aí esse caso, a gente tem várias dúvidas, a gente quer conversar com eles para tentar entender um pouco mais sobre o que pode ter acontecido. A gente também fica aqui esperando, caso apareça aqui alguma autoridade, às vezes a gente consegue contato com médicos legistas que estão ali fazendo essa perícia, eles conseguem dizer um pouco mais para a gente, com mais propriedade, o que teria acontecido nesse caso com a vítima. A gente vai seguir aqui em frente ao IML aguardando mais novidades, notícias sobre a perícia e também tentar contato com os familiares que devem aparecer ainda aqui hoje sim, logo mais, nesse caso do garoto Paulo Guilherme de apenas 6 anos, que infelizmente foi encontrado sem vida dentro de uma mala em frente ao cemitério São Jorge, lá no bairro da Marambaia. Amanda, eu volto com você. Agora, Eline, qualquer movimentação que você tenha aí do médico legista ou da própria família ao chegar no local, imediatamente já aciona a gente, porque a gente vai voltar contigo trazendo novas informações, incluindo também detalhes do que a perícia pode descobrir ainda hoje sobre a morte de Paulo Guilherme. Como a criança foi morta, de que forma, quanto tempo, isso tudo, a qualquer momento, a gente acompanhando essas novas informações, vamos trazer ainda hoje na tela aqui do Cidade Alerta. Então já fiquem em alerta aí, Eline, porque a gente volta a conversar com Wellington, que continua também tentando conversar com a polícia, nossa equipe já no local, em frente à divisão de homicídios, para onde também esse homem que teria encontrado a mala foi levado, é isso, Wellington? Ele ainda será ouvido? Isso, Amanda. O homem que localizou a mala, ele chegou aqui na sede da Polícia Civil, da Divisão de Homicídios, para poder esclarecer para a polícia como isso aconteceu. Você lembra que pontuastes agora há pouco, justamente sobre quantas pessoas tocaram ali a mala. O próprio delegado, né, o delegado que está nesse caso, o delegado Egídio Queiroz, né, conversou comigo agora há pouco. A gente está aí tentando, né, falar com ele, mas ele está ali resolvendo alguns assuntos, justamente, né, para poder pontuar a nossa equipe de reportagem sobre as pessoas que acabaram tendo contato com essa mala. E é isso que pode atrapalhar um pouco a investigação. Você pontuou que o homem que localizou a mala chegou agora há pouco aqui na sede da Divisão de Homicídios. A gente falou rapidamente, ele explicou pra gente, né? Ele informou que ia passando, que sentiu ali algo estranho, viu a mala ali no chão e por esse motivo abriu e acabou localizando o corpo desse menino de 6 anos de idade. Algo importante também que a polícia confirmou pra gente agora há pouco é que a criança não tinha marcas também de esganadura, não tinha nenhum tipo de ferimento. A luva que estava, né, ali dentro da mala, atrás da cabeça dessa criança, não tinha o cadarço, né, aquele fio ali que ajuda para poder prender no pulso, envolvido no pescoço da criança. Então, a polícia civil, junto com a polícia científica, querem entender o motivo dessa luva estar dentro da mala. O delegado também disse para a nossa equipe de reportagem, lembra que eu disse no início da minha primeira participação que um parente aí dessa criança teria ali, né, a prática de lutar boxe, que também outras pessoas da família também tinham um envolvimento nessa prática do boxe.
mas isso não está sendo colocado como algo, né, nessa linha aí de investigação para poder esclarecer o caso. O que o delegado pontuou para a gente como a pergunta que eu fiz: esse caso tem aí alguma característica, né, de algum tipo de retaliação à família? Esse caso tem envolvimento aí com criminosos que queriam, porventura, prejudicar alguém ali da família, com envolvimento no tráfico de entorpecentes ou algo parecido? O delegado disse para mim, agora há pouco, aqui dentro da sede da Divisão de Homicídios, que os parentes dessa criança não têm envolvimento com a criminalidade e que provavelmente facções criminosas ou integrantes de grupos criminosos, se quisessem aí prejudicar mãe, pai, tio ou algum familiar dessa criança, nunca que eles iriam, né, matar essa criança na intenção de tentar aí prejudicar essa família ou até mesmo, né, de deixar esse recado. Então a gente já tem aí um ponto importante, né, para ser descartado primeiro, agora, né, na verdade, nesse primeiro momento, em relação à questão aí de um possível acerto de contas, vamos dizer assim, utilizando essa criança. O próprio delegado disse que essa não é aí uma característica, né, dessas facções criminosas ou de grupos criminosos. Então, isso já pode ser levado em consideração pela Polícia Civil, né, nesse primeiro momento aí de investigação. Lembrando que o corpo dessa criança estava dentro dessa mala, mas não tinha marcas de ferimento, não tinha nenhum tipo aí de fio, corda ou algo que pudesse asfixiar essa criança, não tinha também nenhum tipo de marca no pescoço. Então a própria polícia ainda tenta buscar, viu, Amanda, informações para tentar também contar pra gente. Pode falar, Amanda. Ô Wellington, a gente aqui conversando também começa a levantar outros questionamentos, e um detalhe que chama a atenção, além da luva de boxe que foi deixada ali dentro da mala, que pode ser uma mensagem para a família, pode ser uma assinatura dessa pessoa, mas a gente traz também um detalhe do pequeno Paulo Guilherme não estar com a roupa em que ele foi visto pela última vez, porque ali quando a pessoa ela quer fazer uma maldade, por pura maldade, ela não vai levar em consideração a roupa que a criança estava usando. E aí a gente tem um detalhe importante também para a polícia ao longo dessa investigação, que é o fato do Guilherme ter sido encontrado já com outra roupa. O que será que essa pessoa quis trazer de mensagem? Será que a criança ficou um certo tempo com esse assassino antes de ser morta, Wellington? Amanda, lembra que eu falei ainda há pouco em relação à questão que a polícia científica levantou e que a própria Polícia Civil confirmou aqui pra gente em relação à rigidez do corpo dessa criança. Ele não estava com o corpo rígido, né? Não tinha, a polícia científica não teve dificuldades para fazer aqueles primeiros levantamentos no local ali mesmo do crime. Até porque, me refiro ao local que foi encontrado, até porque a criança, me desculpe a palavra e a indelicadeza, você que acompanha a gente, ela estava com o corpo ainda mole. Então isso levou a polícia científica a acreditar, e também a própria polícia civil, que a criança não foi assassinada ontem à noite, depois das 9 horas, quando ela desapareceu e quando a família sentiu falta. Ou seja, o que a polícia levantou, o que os investigadores me informaram aqui na sede da Divisão de Homicídios, que essa criança desapareceu, ficou em contato ali com a pessoa ou com as pessoas responsáveis ali pelo crime, e logo em seguida, né, teria aí sido assassinada. Mas o que eles também disseram é que a roupa foi trocada, que essa criança possivelmente tomou banho. Então, o que também acaba colocando uma interrogação muito grande na nossa cabeça, a gente que está acompanhando isso desde cedo, levantando essas informações, a pessoa que estava com esse menino de 6 anos de idade possivelmente é conhecido, ou, né, é alguém ali que tem um contato com essa criança, pelo menos, né, há pouco tempo. Até mesmo porque não teve ali naquele local algum tipo de alarme no momento do desaparecimento. Se a criança foi colocada dentro de um veículo, se a criança foi raptada e colocada dentro de uma moto. Então não houve esse alarme. Então isso leva a crer, que eu conversei com esses investigadores, viu, Amanda? É isso, que
a pessoa já estava estudando, possivelmente essa criança, já estava estudando ali o local. Então, todas as linhas de investigação estão sendo aí colocadas, né, sobre a mesa aqui na sede da Divisão de Homicídios. A gente vai mover aqui a câmera porque, olha só, os policiais, eles estão saindo. Essa foi a equipe que trouxe, agora há pouco, o homem que localizou essa mala. Então, agora eles estão saindo novamente. O que nós tivemos de informação é que pelo menos 3 equipes da Divisão de Homicídios estão, né, em campo justamente para poder levantar todas essas informações. 2 chegaram agora há pouco aqui, junto com esse homem que localizou a mala. O homem, ele não está sendo levado aqui nessa viatura, ele continua aqui dentro da sede da DH para poder esclarecer. Olha só, o delegado está chegando ali, a gente vai observando, né, que ele tentou aí agora há pouco dar algumas informações pra gente. A gente, claro, tá aguardando aí para poder conversar com ele ao vivo aqui dentro do Cidade Alerta. E ele foi quem disse pra gente essas informações em relação à própria Polícia Civil, né, que já tá apurando esse caso desde cedo, né, desde aí das primeiras horas da manhã desta segunda-feira. O delegado tá aqui, conversa com a equipe, e o que possivelmente vai acontecer agora são novas diligências, né? A todo momento as equipes estão aí tentando essas informações. Delegado, a gente está ao vivo. Eu queria que o senhor só pontuasse pra gente. As equipes, elas estão em diligência? Como é que vocês já conseguiram levantar algum tipo de informação? Boa noite. Boa noite. Então, a Divisão de Homicídios foi chamada para fazer o levantamento de local de crime. A gente fez as diligências preliminares. Primeiramente, a gente preservou o local do crime. E a perícia foi feita, foi encaminhado os vestígios encontrados à Polícia Científica, e agora a Divisão de Homicídios está com o caso, né? E as diligências estão sendo feitas pelo plantão da Divisão de Homicídios. Então as duas equipes, tem uma equipe saindo, já tem outra equipe na rua, as diligências estão sendo feitas. Delegado, ainda há pouco eu conversei com o senhor e a gente que todos os dias vê em relação a criminosos, né, que acabam praticando esses delitos. O que eu lhe perguntei ainda há pouco foi: será que esse crime pode ter relação com um possível acerto de contas, uma retaliação à família dessa criança? Mas o senhor, a princípio, descartou justamente porque não é uma característica de grupos criminosos? É uma linha investigativa que a gente não pode descartar, mas ela tende a ser descartada, sim, porque geralmente a organização criminosa não comete esses crimes bárbaros contra crianças, mas a gente não pode, num primeiro momento, descartar, mas não é a linha investigativa principal. Mas todas as linhas investigativas vão ser verificadas pela Divisão de Homicídios até serem descartadas. Como é que o senhor pode também pontuar para a gente a luva dentro dessa mala? A gente conseguiu já a informação da Polícia Científica que ela não estava ali com o cadastro envolvido no pescoço dessa criança. Seria um recado? Seria ali alguma peça para esse quebra-cabeça? Possivelmente. Então a gente vai trabalhar com essa informação, porque a luva, ela pode ter sido um chamariz para tirar a criança da casa, para ela brincar. Pode ser algum tipo de recado, pode ser alguma coisa, só que a gente não sabe. A gente vai trabalhar para verificar. A criança, ela não apresentava nenhuma lesão externa, então a verificação da causa-morte vai ser realmente feita pela Polícia Científica, através do laudo necroscópico. Então, por hora, a gente não tem como dizer qual foi a causa da morte da criança. Delegado, eu peço até desculpas, a gente sabe que o tempo é corrido, mas a Amanda está no estúdio, ela quer uma pergunta. Pois não, Amanda? O que acontece a partir de agora com esse homem que encontrou a mala, uma vez que também essa digital dessa pessoa vai fazer parte também ali dessa coleta, né? Quando a mala será periciada. A pergunta da Amanda e até uma preocupação de todo mundo em relação a essa mala. O que vai ser feito agora com esse homem que localizou, que manuseou, que abriu? Perícias vão aí, claro, responder, né, quantas pessoas tocaram nessa mala. Mas em relação a esse homem, ele explicou para o senhor como que ele localizou? Ele já prestou depoimento aqui na sede? Então, a gente está ouvindo as pessoas, né, as testemunhas, a gente está ouvindo a pessoa que encontrou a mala, né?
e eu vou já verificar já o termo do depoimento, que eu estou aqui coordenando todas as diligências, mas a gente está verificando isso, ainda está sendo feito o depoimento da pessoa que encontrou a mala, mas é uma pessoa que o papel dela na investigação realmente é só o encontro da mala, ela não tem nenhuma informação com relação a qualquer suspeito. Agora, a criança, ela, no que nós apuramos, não está com a roupa que ela desapareceu. Foi colocado, tem aí a suspeita que essa criança, enfim, tenha sido assassinada no início da manhã desta segunda-feira? Então, o tempo de morte da criança a gente não tem como informar, ela já estava ali com o rigor mortis ali já sendo desfeito, então já tinha aí pelo menos boas horas já da sua morte, não tinha 24 horas, lógico, mas já tinha algumas horas porque o rigor mortis já estava sendo desfeito, mas a gente não tem como precisar realmente dizer quantas horas realmente aconteceram, até por conta do nosso clima, que interfere ali no cálculo. A família confirmou que a roupa foi trocada? Então, aquela roupa não é da criança e por baixo ela estava com a bermuda dela, então foi colocada aquela roupa por cima da criança. Delegado, a gente sabe que uma criança como ele, né, como o menino Paulo de 6 anos, a gente viu alguns vídeos, era uma criança esperta, brincalhona. Existe a possibilidade de o criminoso ser alguém que pelo menos conhecia de vista essa criança ou que tinha ali uma convivência pelo menos que meio distante? Então, há essa possibilidade, mas a gente não tem como precisar isso no momento. Pode ser alguém que mora ali perto da comunidade, como pode ser alguém de fora que tenha passado e tenha levado a criança. Isso a gente não tem como informar agora, a gente não tem como precisar, a gente não tem como ter essa certeza. Amanda, a gente está te ouvindo. Tem uma pergunta, Wellington. Ele com experiência, né, aí à frente do cargo que ele ocupa, ele já tinha visto um caso semelhante? Porque quando a gente fala em querer matar, tirar a vida de uma pessoa, você não precisa nem mudar a roupa dessa criança. O que pode ter acontecido para que essa criança tivesse a roupa ali trocada? Delegado, Amanda pontua a sua experiência, né? À frente da Polícia Civil, como delegado, já tinha visto um caso parecido. E o que pode ter também levado esse criminoso a trocar a roupa da criança? Ter colocado essa luva, seria uma marca? Seria aí algo para até mesmo atrapalhar a polícia? Então, a gente não tem como passar nenhuma informação aí com relação à motivação do suspeito, se ele costuma fazer esse tipo de coisa, se ele já cometeu outros crimes. Isso daí a gente não tem como pontuar agora, porque a gente não tem qualquer suspeito no momento, por hora a gente não tem isso, então a gente não tem como confirmar realmente a motivação, o que levou essa pessoa a fazer isso. Pode ser uma forma de atrapalhar, mas a gente não tem como precisar, neste momento, o que realmente levou essa pessoa a fazer isso. Delegado, um ponto importante os criminosos, eles muitas vezes são identificados pelo nosso jornalismo, pelas câmeras de segurança, e vocês já estão também solicitando, principalmente ali da área do cemitério, porque vai ser aí com as câmeras de segurança que vocês vão poder localizar quem ali descartou aquela mala, de que forma esse criminoso chegou ali, como é que vocês já conseguiram levantar e solicitar esses circuitos? Essas diligências das câmeras e todas as outras diligências já estão sendo feitas pela equipe da Divisão de Homicídios, pela Polícia Civil como um todo. Então, todas essas diligências com relação à Câmara e outras diligências mais estão sendo feitas já. Família pontuou algo em relação a ameaças, a possível briga com alguém ou algo parecido? Por hora, não tem nenhum histórico de ameaças e nenhuma outra informação importante com relação a isso. Mas com relação ao depoimento dos familiares, a gente também vai manter sigiloso aqui na Divisão de Homicídios. Wellington. Em relação também ao depoimento desse homem, vocês estão aqui guardando ele justamente, né, para poder preservar a identidade. Amanda tem mais uma pergunta para fazer. Sim, eu tenho mais uma pergunta que ainda há pouco a gente viu também, uma viatura saindo. O que essa equipe vai fazer agora, ainda ao longo da noite de hoje, ali no local onde a mala foi abandonada? Já existe a possibilidade também de coletar imagens do circuito de segurança, das áreas próximas ao cemitério?
cemitério para a gente tentar começar a montar esse quebra-cabeça, como essa mala foi deixada no local, se a pessoa estava a pé, se estava de moto, se estava em um veículo. O que essa equipe que saiu agora há pouco aí da DH vai fazer lá no bairro da Marambaia ainda hoje, Wellington? Delegado Amanda pontua as equipes que estão nas ruas. A gente viu agora há pouco que uma estava saindo. Foi o momento que eu acabei abordando o senhor aqui. Como é que está dividido essa missão aqui da divisão de homicídios? São quantas equipes e como é que vocês acabam aí articulando essa logística da divisão de tarefa? Bem, a gente tem duas equipes que estão trabalhando nas ruas, em diligências, e eu estou fazendo a divisão de tarefas, né? Conforme vão aparecendo as diligências, conforme vão chegando novas informações, a gente vai destacando os policiais para fazer essas diligências de campo, e aí vão coletando as informações. Se for testemunha, a gente ouve, ou se forem outras informações, a gente vai coletando para a informação para o inquérito policial. Outras pessoas ainda podem serem trazidas para cá para prestarem depoimento ainda essa noite, essa madrugada? Bem, as diligências vão ser feitas. Pode ser que a gente encontre novas testemunhas e provavelmente serão ouvidas hoje ou amanhã, mas a gente está em campo, né? Eu vou já voltar em campo para continuar as diligências e, porventura, se encontrarmos novas testemunhas, elas serão escutadas. Delegado, muito obrigado pela sua participação. Desculpe a abordagem. A gente está aqui também acompanhando o trabalho da Polícia Civil através aqui da Divisão de Homicídios, viu, Amanda, como o próprio delegado pontuou para a gente. São equipes que estão aí, né, com essa responsabilidade de juntar essas informações, de coletar essas notícias. A gente, claro, preserva a identidade dos investigadores, desses policiais, justamente porque são eles que estão indo num local onde esse corpo, com essa mala foi localizado no bairro da Marambaia. A polícia já informou pra gente que outras pessoas podem serem trazidas aqui para a sede da divisão de homicídios. O próprio delegado, como a gente consegue confirmar aqui nas imagens do Emanuel Júnior, a gente vê a divisão de tarefas, a gente vê a equipe que saiu agora há pouco, mas retornou. A todo momento a Polícia Civil coleta informações, também busca, né, novos detalhes, como que essa mala foi abandonada, quem abandonou essa mala, o depoimento desse homem que localizou, que abriu e confirmou que dentro, né, do objeto tinha ali o corpo da criança de 6 anos de idade, também é fundamental. É por isso que ele está aqui na sede da divisão de homicídios. Então tudo isso, Amanda, vai ser aí um inquérito policial gigantesco que a polícia vai poder aí confirmar para a gente ao decorrer dos dias ou até mesmo das próximas horas, com toda essa agilidade aqui da equipe da divisão de homicídios, como que isso aconteceu, por que esse crime foi registrado, e a gente continua aqui e traz para ti outras atualizações ao decorrer aqui do Cidade Alerta, com toda a movimentação da Polícia Civil aqui na porta da divisão de homicídios. Lembrando que nós conversamos agora aqui com um delegado que está à frente desse caso, que deu para a gente todos esses detalhes, essas primeiras informações, confirmando aí, né, o modo que esse criminoso agiu, que só foi colocado uma roupa, né, por cima aí das vestimentas que a criança estava na noite de ontem, que não tinham marcas, né, de perfurações, não tinha aí nenhum tipo, né, de marca também de asfixia no corpo desse menino de 6 anos de idade. Por isso que a divisão de homicídios está em campo com 3 equipes, justamente para trazer essas informações, e a gente volta contigo aqui da porta da divisão de homicídios a qualquer momento. Amanda? Que novidade, Wellington, chegando mais informações aí ao vivo, onde você está, a gente volta a conversar contigo, agradecendo mais uma vez ao delegado Egídio Queiroz, que está à frente do caso Paulo Guilherme e que ali, né, ao pegar a gente ali ao vivo, conversou com a nossa equipe do Cidade Alerta, trazendo mais detalhes e novas informações de como a polícia também vai trabalhar a partir de agora.